Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, no vídeo anterior eu falei sobre o primeiro dos três aspectos comportamentais que eu considero os mais importantes e que impactam diretamente a vida financeira de uma pessoa, né? E o primeiro deles foi justamente o consumo excessivo, ou seja, o quanto as compras por impulso, o quanto as questões de ansiedade, as questões relacionadas aos aspectos emocionais, né, as frustrações que às vezes nós estamos vivendo ou passando por determinados momentos de repente adversos, né, eles impactam diretamente na nossa vida. E quando você não percebe que você está vivendo ou passando por esse tipo de situação, passando por esse tipo de problema, você automaticamente entra num ciclo onde gastar dinheiro praticamente vira uma forma de compensação emocional, né? Então é muito importante de repente você ter uma lucidez sobre o seu atual momento, ter uma clareza sobre o seu atual momento, porque quando você gasta de forma compulsiva, quando você tem um comportamento impulsivo, você automaticamente consome de forma excessiva. E esse é o primeiro impacto que gera um descontrole, uma descompensação na sua vida. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu te convido que dê um pulinho lá depois e assista a esse primeiro vídeo da série, que é justamente sobre o consumo excessivo. Bem, hoje nós vamos falar sobre o segundo aspecto comportamental e esse aspecto ele gera um pouco de polêmica porque ele está diretamente associado às influências, né? Às companhias, né? E o quanto o ambiente em que nós vivemos, né? As pessoas com as quais nós convivemos, elas têm um poder muito grande sobre as nossas decisões financeiras. Pode parecer que não, mas tem um impacto considerável nas nossas vidas. E o nosso papo vai ser justamente sobre isso. Então vamos lá. Certamente você já deve ter ouvido aquela famosa frase, né, que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Na realidade, essa frase, se eu não me engano, é uma passagem, inclusive uma passagem bíblica, né? Pode parecer que não, mas essa frase ela tem um impacto muito grande sobre as nossas decisões financeiras. Por quê? Porque o ambiente onde nós é, convivemos, né, as pessoas com as quais nós convivemos, elas indiretamente elas influenciam nas nossas tomadas de decisões. Muitas pessoas acreditam que as nossas decisões financeiras elas são tomadas de forma isolada, que nós tomamos sozinhos, né? Em parte sim, né? E em parte isso é uma verdade, porque quando a gente tem que efetuar uma compra, tomar uma determinada decisão, nós tomamos individualmente, né? Sozinhos. Mas acontece que os ambientes, né, onde nós frequentamos, as pessoas com as quais nós convivemos, amigos, familiares, pessoas próximas, pessoas do nosso convívio profissional, elas indiretamente estão influenciando as nossas tomadas de decisões. Inclusive, em um dos vídeos que eu gravei agora recentemente, eu não me lembro em qual deles foi, eu falei exatamente sobre a questão da família, ou seja, quando você não tem dentro da sua casa pessoas que tiveram orientações financeiras, tipo seu pai, sua mãe, ou mesmo possivelmente seus avós, né? Porque se os seus pais não tiveram orientação financeira, possivelmente seus avós também não tiveram. Então, automaticamente as informações, as orientações, elas não passaram de pais para filhos, né? E automaticamente chegou em você e você não obteve esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação. Então, o que que acontece? Quando não existe esse tipo de conhecimento, esse tipo de troca dentro de casa, né? Como é que você vai ter um comportamento, é, um comportamento positivo, um comportamento conservador em relação ao seu dinheiro? Como é que você vai conseguir guardar dinheiro,
economizar dinheiro, ter uma vida financeira controlada, né? Saudável, pensar em investimentos se você não teve esse tipo de informação, né? Então você vai acabar tomando decisões que são decisões muitas vezes equivocadas. Por quê? Justamente porque o ambiente, né, as pessoas com as quais você conviveu ou de repente convive, não tiveram esse tipo de orientação. Então, para você ver como os ambientes, como as pessoas, elas influenciam diretamente as nossas decisões. Então, o primeiro ponto, quando eu falo sobre a questão da influência das pessoas, dos ambientes nas nossas vidas, está muitas vezes dentro da nossa própria casa, ou seja, pais, mães, avós, as pessoas do nosso ciclo familiar. Agora, além da falta de orientação, além da falta de informação, além da falta de conhecimento, existe um outro grande problema quando a gente fala do núcleo familiar, antes de eu passar para amigos, né, pessoas do nosso convívio fora da nossa família. Existe um outro problema dentro do nosso núcleo familiar que possivelmente você deve conhecer, pessoas com as quais você convive também já passaram por esse tipo de situação, que é a pressão social, a pressão familiar dentro da sua própria casa. Então, muitas vezes existem as comparações, fulano de tal está muito bem de vida, né? Você deveria estar assim também. Aí surgem as cobranças, né? As comparações trazem juntamente com si, né? Consigo as pressões, né? As cobranças, e além das cobranças vem também a questão da inveja, né? Então, se fulano está conseguindo, por que você não está conseguindo? De repente, olha com quem ele está andando, né? Olha com quem você está convivendo. Então surgem também esse tipo, essas situações dentro, inclusive, dos núcleos familiares. Possivelmente você já deve ter passado por isso ou conhece pessoas que passaram por isso, né? Todo mundo tem esse tipo de situação dentro das famílias, né? Ou mesmo aquelas famílias que são as mais estruturadas passam por esse tipo de situação. Então esse tipo de situação você acaba levando para a sua vida, você acaba incorporando esse tipo de cobrança, esse tipo de pressão social justamente nas suas relações pessoais e nas suas relações profissionais, né? Quem nunca se deparou com aquele tipo de situação, foi lançado um barzinho super bacana, todo mundo do grupo vai até lá, vamos também. Então, às vezes, o seu padrão de vida não permite que você vá até aquele determinado lugar naquele momento, né? Porque a sua realidade financeira não permite. Ou então, de repente, até permite, mas você acaba excedendo justamente por causa da pressão social, por causa da pressão do grupo, né? Quem nunca se deparou com aquele tipo de situação onde, de repente, a camisa do clube patrocinado por uma determinada marca acabou de ser lançada e aí todo mundo, né, vai comprar a camisa? Quantas pessoas, de repente, não têm condições de comprar aquela camisa que acabou de ser lançada por aquela determinada marca, mas acaba se endividando e acaba se comprometendo financeiramente por causa dessa pressão social para pertencer justamente, para se sentir parte integrante, de repente, de um determinado grupo, né? De repente surge aquele convite, né? Todo mundo do nosso grupo tá combinando uma viagem para um determinado lugar. E você, por causa daquela cobrança do grupo, por causa daquela pressão social, de repente acaba também se comprometendo financeiramente, assumindo um compromisso que você nem pode, justamente para que você não fique fora, de repente, daquela viagem, né? Ou então o carro que acabou de ser lançado, suas amigas compraram aquele carro, então está todo mundo comprando aquele carro, por que você não vai comprar o carro? Você também quer, né, comprar o carro para se sentir parte integrante de um determinado grupo, né? Para de repente
se sentir pertencente a um grupo de pessoas que estão evoluindo financeiramente, um grupo de pessoas que de repente estão atingindo um determinado status social, né? E no fim das contas isso tudo é uma grande besteira, são as pressões, né, que existem justamente decorrentes dos nossos convívios, das nossas amizades, dos nossos núcleos familiares. Tudo isso exerce uma pressão muito grande sobre nós e isso impacta diretamente nas nossas tomadas de decisões. Então, quando você convive com pessoas que frequentemente estão gastando, não tem nenhum tipo de controle financeiro, indiretamente essas pessoas estão exercendo uma influência sobre você. Então, se são pessoas, se são grupos onde as pessoas gastam bastante, você passa a achar aquele tipo de comportamento como sendo um comportamento normal, né? Se todas as pessoas gastam, por que você não vai gastar? Então, é muito importante você ponderar, você refletir sobre as relações, sobre as pessoas que fazem parte da sua vida, né? Existe um ditado, uma máxima, né, que diz o seguinte: nós somos a média entre todas, nós somos uma média entre todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, né? Então, se nós nos relacionamos com pessoas que gastam muito dinheiro, então a tendência natural é que a gente também vai gastar. E do contrário é a mesma coisa. Se os nossos relacionamentos são com pessoas extremamente conscientes, com pessoas bastante responsáveis financeiramente, com pessoas que lidam com dinheiro, cuidam do dinheiro de uma forma zelosa, né, de uma forma bastante responsável, a tendência é que você também seja uma pessoa responsável. Então, os ambientes, as pessoas, os relacionamentos, eles têm um impacto direto sobre as nossas vidas, né? Então, como eu falei no primeiro vídeo dessa série, que são 3 vídeos, né? O que impacta as nossas vidas financeiras e faz com que a gente não consiga guardar dinheiro, e faz com que a gente não consiga economizar justamente para que a gente tenha uma vida financeira saudável, responsável, que a gente possa justamente pensar no futuro e, sobretudo, poder realizar bons investimentos, é justamente o que? Os aspectos comportamentais. São os aspectos comportamentais, né? E o principal deles é justamente a consciência que nós temos que adquirir sobre cada uma dessas questões que são extremamente importantes. No primeiro vídeo eu falei sobre o consumo excessivo, né? O quanto as compras por impulso impactam nas nossas tomadas de decisão, de decisões, e hoje eu estou falando justamente, mostrando para você justamente o quanto as nossas relações elas afetam na nossa vida financeira. Recentemente, eu participei, né, assistindo, né, um debate com grandes investidores e tinham sociólogos, antropólogos, né? Eu vou só dar esse exemplo para você, porque eu me lembrei muito das audiências que eu realizava, inclusive na vara civil e na vara de família, né? Na vara criminal também, né? E nessa, só sintetizando rapidinho para você, nesse debate, eles diziam o seguinte, que casais que têm uma vida totalmente desestruturada, né, são normalmente casais que financeiramente, a vida financeira dessas pessoas é um reflexo justamente dessa, é um espelho dessa desestrutura. E também o mesmo acontece de forma contrária, ou seja, quando você pega casais bem entrosados, bem estruturados emocionalmente, né? Normalmente você consegue perceber que a vida financeira dessas pessoas, elas tendem normalmente a prosperar, né? Então, eu estou te falando isso porque a quantidade de audiências que eu realizei, quem vem acompanhando os vídeos aqui sabe da minha relação de muitos anos com o direito, de muitas e muitas audiências, né? Justamente resolvendo aspectos financeiros, inclusive, né? Para as pessoas.
Então, eu posso falar para vocês, para você com propriedade sobre isso, porque eu vivi isso na prática, né? Ou seja, ouvi das pessoas, percebi, né, nas minhas audiências exatamente a situação pelas quais essas pessoas estavam passando. E muitas vezes, quando existia um descompasso, né, um descontrole, uma desestrutura nessa relação é, familiar, principalmente entre casais, normalmente isso repercutia na vida financeira também. E você pode ver, né, como eu acabei de falar, que casais bem estruturados normalmente têm uma tendência de prosperar financeiramente. Então é muito, muito importante que você consiga separar o joio do trigo, né? Como diz o ditado, né? Porque bons relacionamentos, de uma forma geral, tendem a impactar positivamente na sua vida, né? E relacionamentos ruins, né, são influências negativas também sobre a sua vida. E tudo, no final das contas, se relaciona única e exclusivamente a você. O que importa é que você tenha uma vida financeira saudável. Então não importa o que as outras pessoas acham, não importa a opinião das pessoas, né? Você não deve levar muito isso em consideração. Você deve formar uma opinião própria para que você possa tomar suas decisões financeiras de uma forma positiva, de uma forma responsável, de uma forma saudável. Então, a minha sugestão é que você se cerque de bons ambientes, né? Frequente bons ambientes, que você consiga ter pessoas que realmente contribuam com a sua vida financeira, que você seja cercado por esse tipo de pessoas, né? Por esse tipo de influência. As outras pessoas que agem de uma forma irresponsável, você obviamente que pode continuar se relacionando com elas, mas você vai ver que, tipo, se você conseguir manter um certo distanciamento, né, isso vai ser positivo para a sua vida. Por quê? Porque você não vai deixar se impactar tanto pelas influências, pelas pressões sociais, pelo que as pessoas estão falando para você, ou mesmo pelas cobranças que estão surgindo é, no dia a dia, justamente em relação desse convívio, né, dessas amizades que fazem parte das nossas vidas. E para fechar, eu quero que você entenda uma coisa bem simples. Todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, né, falando sobre a questão de consumo, agora falando sobre a questão das influências, né, familiares, pessoais, né, as companhias e os ambientes nas nossas vidas, eu estou falando diretamente sobre a sua vida, né, porque no final das contas tudo que importa é a sua vida. Então nós somos livres, né, nós temos o livre arbítrio para fazer o que nós quisermos nas nossas vidas. Os caminhos nós escolhemos, né? Meu avô já dizia lá atrás, ou seja, a gente vai estar sempre diante de uma determinada bifurcação. Você pode escolher ir pela esquerda ou pela direita. Então nós fazemos as nossas escolhas, mas também nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, quando eu trago esse conteúdo aqui, são conteúdos que dizem respeito única e exclusivamente à sua vida, ou seja, o meu objetivo é transmitir através de toda a minha experiência de vida, ou seja, a minha experiência não somente jurídica, né, de muitos e muitos anos atuando no tribunal e resolvendo inúmeros, mas inúmeros mesmo, problemas de ordem financeira, né? Inclusive eu tenho especialização nessa área, né? Eu posso falar sobre isso. Mas fora toda essa a minha experiência com o direito, a minha experiência de vida mesmo, a minha experiência como investidor, a minha experiência como empresário, né? Todas as dificuldades pelas quais eu já passei, né? Como eu superei essas adversidades, como eu enfrentei cada um dos obstáculos. Então, o objetivo é tentar te transmitir de uma forma bastante propositiva, de uma forma bastante positiva, é, te trazer, né, elementos
para que você possa, de repente, conduzir a sua vida da melhor maneira possível, para que você tenha condições de tomar as melhores decisões e, com certeza, as melhores decisões é o que vai fazer com que você tenha uma vida financeira estável, né? Uma vida financeira bacana, uma vida financeira saudável, né? Então, o meu objetivo aqui é tentar te ajudar da melhor maneira possível, né? Então, o convite que eu te faço é o seguinte: se você considera esse tipo de conteúdo relevante para a sua vida, né, considere se inscrever no canal, porque quando você se inscreve no canal, o YouTube acaba te informando, né, passando a informação de que eu publiquei postei um novo vídeo e você fica sendo informado sobre isso, né? E claro, obviamente, se você puder deixar o seu like, né? Eu vou entender, eu sempre entendo cada um dos likes como uma forma não somente de agradecimento, mas também como uma forma de eu perceber que de repente todo o conteúdo que eu estou gravando tem uma relevância para de repente para a sua vida. E, eventualmente, claro, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, quiser me enviar uma mensagem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler com todo carinho e, na medida do possível, eu vou te responder. Tá joia? Mais uma vez eu agradeço assim, imensamente a sua atenção, o seu carinho, né? As mensagens às vezes que vocês mandam, né? É, enfim, né? Todo esse zelo, né? Esse cuidado com o meu trabalho que eu fico muito feliz e nos encontramos no próximo vídeo. Fica aí o convite para você assistir o terceiro vídeo dessa série que eu estou falando sobre os três aspectos comportamentais. Tá joia? Super obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.